A sua busca pela perfeição e excelência está te destruindo. Eu não sei você, mas eu cresci escutando engole esse choro quando eu estava triste, chateada, quando eu estava com raiva. Também escutei inúmeras vezes para de ser egoísta quando eu tinha acabado de ganhar alguma coisa e eu queria usar, eu queria brincar sozinha. Muitas vezes eu também ouvi para de reclamar. Existe pessoas piores do que você no mundo. Você não pode falar nada. E isso fez com que eu achasse que eu estava errada. Que sentir o que eu sentia era feio. Isso já aconteceu com você? E isso é tão forte que a gente acaba percebendo isso através do corpo. Porque nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar, inclusive, o sinal físico de que você não está vivendo a partir de ti, como eu falei no vídeo anterior, e sim a partir do que os outros querem, da forma que eles esperam que você viva. Você está preparada para entender esse sinal e realmente começar a mudar a sua vida? Olá, meu nome é Cintia Oliveiras e neste canal eu tiro a teoria do papel e trago na prática. Então, se você, como eu, cansou de ficar vendo teorias e pouco mudar a sua vida, esse canal e esse vídeo é para você. Então, eu já vou começar a dizer que isso se chama sombra. O que Jung dizia que é o porão da mente. O que é o porão? Onde a gente guarda tudo o que a gente não quer. Então, esses comportamentos eram tudo que eu não queria ter, porque eu sempre era recalcada, eu sempre levava uma advertência por viver assim. Só que isso é tão grande que acaba vindo para o nosso corpo. Então vamos pensar assim, sendo o porão da mente, a sombra, ela é aquela que te sabota. Ela te deixa bem longe de viver a vida que faz sentido para você. Então a sua sombra, vamos imaginar assim, ela é como aquele convidado, sabe alguém? Um convidado inconveniente que você recebeu para a festa, que você não quer de jeito nenhum, você não queria que estivesse lá, mas aí ele bebe e dá show no seu lugar e estraga toda a sua festa? É assim a sua sombra. E ela se manifesta no seu dia a dia com pequenas atitudes. Dá para você sentir a sua sombra no seu corpo. Então imagina assim, eu vou trazer um exemplo que era muito meu. Eu sempre falei palavrão e ainda falo muito, tá? Quando eu tô com raiva, para desabafar. E quando eu resolvi, nossa, ir pro autoconhecimento, que eu achava que eu era um ser de luz, good vibes, que eu era trabalhadora da luz, todas as vezes que eu falava palavrão, eu mesma me corrigia e eu ficava preocupada. Será que eu baixei a minha vibração? Será que eu fiz errado? Ai, será que agora eu vou perder meu desejo? E isso era o quê? Eu recalcando a minha sombra, a Cíntia, que sim, fala palavrão para desabafar ali 2 minutos, já passa até a raiva. Só que eu queria fazer parte desse grupo e esse grupo me dizia que falar palavrão era feio. Quantas vezes, né, você também ouviu que alguma coisa que você fazia e que acabava te aliviando era feio também? E recentemente eu convivi com uma pessoa que, assim, evangélica, ela falava que o pastor, que Deus mostrou para ela que ela podia ser missionária, que ela podia ser pastora, então ela precisava ter, né, uma postura correta, boa, digna. E o que começou a acontecer? Ela vivia dentro de uma casa aonde ela não conseguia dormir, ela não era respeitada, ela pagava para viver lá, mas parecia que ela vivia de favor, mas ela ficava quieta. E o sinal físico que eu falei que nós temos quando a sombra está agindo é justamente esse. A gente fala e se vê um gozo na nossa cara de ver que a pessoa se deu mal, tá vendo? Deus não dorme, ele trabalha. Outra coisa, a gente muda muito a voz, né? Não, imagina, não tá me incomodando. Ah, eu entendo. E em mim, voltando naquele exemplo, eu me sentia mal por dentro. Então, assim, o meu corpo ele encolhia, ele se sentia mal porque eu falei palavrão. E aí o que acontece? O corpo ele entra em repressão. Eu conseguia perceber isso nela. Quando a pessoa estava perto, ela se sentia até tensa. Mas mesmo assim, ela mudava o tom de voz, sentava à mesa com a pessoa, até partilhava das coisas particulares da vida dela. Porque afinal de contas, né, você precisa orbitar
em volta das outras pessoas. Então, muitas falas de repressão, eu mesma ia para frente do espelho praticamente para me criticar. E também tem as pessoas que usam o ar de superioridade. Deus está vendo, eu não vou me igualar, nem falei nada porque eu sou melhor, né? Eu não vou ficar nesse nível dela. Então, quando o seu corpo ou as suas atitudes estiverem mostrando e tendendo para isso, é o momento de você parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou escolhendo agir dessa forma, ao invés de eu falar realmente o que eu sinto, o que eu penso? Porque a questão não é o que eu falo, mas como eu falo. Ela não precisava brigar, não precisava gritar, quebrar a casa da mulher, mas ela poderia se posicionar, era um direito dela. Mas se ela se posicionasse, ela seria julgada, porque afinal ela é uma irmã. Jesus suportou tanta coisa, qual é o problema dela suportar, não é verdade? E por isso eu criei o movimento do umbigocentrismo, para você agir a partir de ti. Porque quando você faz isso, você manda o melhor que tem e não o recalque da sua sombra. E no vídeo de hoje eu quero que você se lembre só de uma coisa, que o mais importante, e o umbigocentrismo vem trazer isso, é que você precisa ser inteira ao invés de perfeita. Então, quando esses sinais estiverem vindo para você, pare, analise, procure a sua verdade, não esconda a sua sombra, coloque luz nela. E aí você pode sim se posicionar, falar, mas a partir de ti. Porque tudo que sai a partir de ti transborda e inunda todos os lugares com o melhor. Mas quando você age com a sua sombra, aí sim você abriu o portal para o pior sair. Então se ame, se respeite e não seja satélite na vida dos outros. Seja o sol da sua vida. E se você gostou desse vídeo, escreve aí: eu sou o sol da minha vida. A minha sombra eu aceito, não rejeito. Se esse vídeo trouxe valor para você, curte, compartilha e principalmente não perca o próximo, que eu vou te mostrar como você manter a sua postura umbigocêntrica e não voltar para o passado da sombra. Um beijo!